Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Como é bom estarmos juntos para mais um vídeo, mais uma palavra de Deus. Que a graça, a paz e o amor de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo abençoe você e toda a sua família. Para quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre, da Igreja Evangélica do Bom Pastor, aqui na Pedra de Guaratiba. Nós temos a nossa, aqui é uma filial, nós temos a nossa matriz, né, a nossa sede na Barra de Guaratiba. Um abraço tanto para os irmãos aqui da Pedra de Guaratiba, quanto também da Barra de Guaratiba, e em especial para o pastor Leonardo, também, que é o nosso pastor presidente, tá certo? Bom, vamos lá. Peço a você que deixe o seu joinha, que compartilhe, nos ajude. Quanto mais engajamento seu, mais o YouTube entende que vale a pena divulgar esse vídeo. Não é somente o vídeo, irmãos, que a gente diminua, né, e que Jesus ele cresça e ele apareça. Na verdade, eu me importo com a palavra que a gente ensina aqui. Então, se você quer que essa palavra se espalhe, se você ama, né, a evangelização que todos nós devemos fazer, nos ajude, tá certo? Coloca nos comentários aí, eu amo Jesus. Coloca nos comentários aí, eu amo evangelizar, falar de Jesus para as pessoas, né? Então, coloca aí nos comentários, pastor, conta comigo, né? Aí você deixa o seu like e compartilha também nas suas redes sociais, tá bom? Mas vamos lá. Vamos dar continuidade a esse estudo sobre a oração modelo, tá? Vamos aqui, sem perder tempo, para Mateus capítulo 6, a partir do verso 9. Está escrito assim: portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Bom, irmãos, dependendo aí da Bíblia que você usa, dependendo da versão, da tradução, existem algumas palavras que mudam, né? Como toda a Bíblia, né? Todo capítulo, todo versículo, enfim. Mas aqui, mesmo se mudar alguma coisa, o conteúdo, a essência será a mesma, tá? Então não vamos nos preocupar com isso. A gente vai estudar parte por parte e a gente com certeza aborda, né, toda a mensagem que a gente for fazer sobre cada parte, com certeza a gente vai conseguir capturar aí as versões, né, alguns sinônimos que são colocados, alguma interpretação que é feita, né? Tá bom? Então não se preocupe com isso. Mas vamos lá, a oração ensinada pelo Senhor não é para ser repetida, né, com uma reza. A gente viu até isso no vídeo passado, mas é apenas um modelo de oração, né? Um exemplo, Jesus estava dando um exemplo. Como nós vimos aqui, muito por causa da hipocrisia que havia por parte, principalmente das lideranças religiosas, autoridades religiosas da época. Então, eles queriam elogios, aplausos, fazer para os homens, e essas pessoas tinham perdido, né, a sua comunicação verdadeira com Deus, tinham perdido a essência, né, estavam no automático, como a gente costuma dizer, fazendo por fazer, eles não tinham muita preocupação do como estavam fazendo. Então, isso, inclusive, é o simbolismo da religiosidade, do farisaísmo, né? Realmente a pessoa ela até faz, mas faz para se mostrar, querendo recompensa do homem, querendo cargo, querendo título, querendo coisas, né? Status, fama, likes, e não é essa realmente deve ser a nossa motivação. Em vários assuntos que Jesus estava tratando no Sermão do Monte, né? Então, Jesus ele leva esse entendimento também para a oração, tá? E nós, quando falamos que não pode ser como uma reza,
essa oração, né? Como muitas pessoas são ensinadas a rezar não sei quantos Pai Nossos, né? E por aí vai. E a pessoa, muitas vezes até, tipo, ela é a penitência de um pecado dela, reza não sei quantos Pai Nossos, como se Deus fosse ouvir a pessoa, né? Dessa forma. E não é assim. Quando nós falamos com base nas Escrituras. Leiam, por exemplo, o versículo de número 7. Diz assim: E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então, o que nós inclusive aprendemos, a essência aqui é a sinceridade, é a verdade. Olha, se a pessoa ela fez algo que desagrada a Deus, que ela entre na presença de Deus, ela ore, podendo muito bem orar em secreto, né? Não precisa falar para ninguém, como também muitos usam, né? Confessar com não sei quem, quer dizer, a pessoa pode entrar no oculto, falar com aquele que sabe de todas as coisas, abrir o seu coração com sinceridade, expor, pede ajuda para não pecar mais, pede perdão a ele. E a Bíblia fala que o sangue de Jesus perdoa, né? A graça e a misericórdia de Deus vai perdoar. Nós temos um advogado para com o Pai, diz a palavra. Então, o que a gente precisa fazer é justamente o que está escrito, né? Não o que os homens inventam, né? Muitas vezes, como até fez Satanás lá no deserto, diante de Jesus, pegando até a própria palavra para manipular a palavra, para manipular as pessoas, né? Então, tudo isso é muito ruim e a gente está aqui para aprender o que é certo. Então, nós precisamos orar, não de forma repetida, mas com entendimento e sinceridade de coração. A oração modelo veio para trazer isso. Essa intenção de Jesus, né, em nos dar um exemplo de como devemos nos dirigir a Deus, como devemos falar com Deus, né? Então, é uma base completa que Jesus ele nos dá, né, para que nós possamos falar, pedir coisas a Deus, fazer aquilo que Deus nos orienta. Então, essa é a base que nós temos para tanto fazer, falar, pedir coisas a Deus, tá bom? Nós vamos dividir a oração modelo em 4 partes. Quando eu falo em 4 partes, é apoiado no que muitos fazem, né? Geralmente os estudiosos, eles dividem a oração do Pai Nosso, a oração modelo, em 4 partes. A primeira é o reconhecimento, nas 2 primeiras frases, né? Ou na primeira frase, podemos dizer assim: Pai Nosso que estás nos céus. Então aqui nós temos o reconhecimento, nós vamos aprender cada parte dessa, Pai Nosso e que estás nos céus. A segunda, né, são 3 pedidos teocêntricos que Jesus apresenta ali na oração. Santificado seja o teu nome, venha o teu reino e seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Por que pedidos teocêntricos? Porque são pedidos que nós fazemos não para a gente, né? Para o homem, mas para o próprio Deus, né? Que o nome dele seja santificado, que o reino dele venha e que a vontade dele seja feita aqui na terra. Então são chamados pedidos teocêntricos. A terceira divisão são 3 pedidos da necessidade humana. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, e não nos induzas à tentação, mas livra-nos do mal. Existe uma linha de estudo que coloca esse livra-nos do mal como um outro pedido, que no caso seriam 4 pedidos da necessidade humana. Por uma questão gramatical até mesmo, tá? E de texto, né? A gente entende que aqui, na verdade, esse livrar do mal é livrar justamente da tentação. E a tentação aborda vários tipos na Bíblia, né? Desse mal que Jesus especifica aqui, que seria a tribulação,
né, a aflição e a própria tentação em si, tá? Então, a gente, na verdade, entende que é um pedido só aqui, tá? Não nos deixe cair, né, não nos induza à tentação, pelo contrário, nos livra desse mal. A gente entende dessa forma, tá bom? E a quarta divisão seria a exaltação, né? Pois teu é o reino, o poder, a honra e a glória para sempre. Amém. Então nós vamos começar pelo reconhecimento. E o primeiro é o Pai Nosso, tá? Então Jesus nos ensina a reconhecermos a paternidade de Deus. Quando Jesus ele fala assim: mas vós orareis assim, Pai Nosso. Então ele está ensinando a gente a reconhecer que não é só um Deus que nós estamos falando ali, mas um Pai. E isso é muito importante, irmãos, porque muitos não têm esse entendimento, mas vão dizer Pai Nosso. E eu vou falar para vocês aqui até o final da mensagem, eu tenho certeza que vocês vão concordar comigo, que em todos os sentidos a questão de Pai. Mas vamos aprender, porque hoje nós só vamos ficar no Pai Nosso, tá? Então, esse reconhecimento da paternidade de Deus é com entendimento nas Escrituras, naquilo que as Escrituras nos mostram. Aliás, por várias vezes, né, Jesus ele faz isso. Ele deixa claro que nós não temos somente um Deus, mas um Pai, né? Então Deus é Pai, isso é algo que a gente entende ali no começo da oração, mas essa frase, Deus é Pai, nós sabemos muito bem que é uma frase que muitos falam, sejam justos, sejam ímpios, sejam crentes ou não crentes. Muitas pessoas falam, Deus é Pai, Deus é Pai. E geralmente falam isso quando acontecem coisas boas. A grande questão é a gente reconhecer que Ele é Pai também nos momentos difíceis, né? Quando somos advertidos, quando somos provados, quando passamos por lutas, e por aí vai. Mas qual é o significado realmente de Deus ser Pai na oração? O que significa, o que representa para a gente? O que isso vem nos ensinar? Isso significa o entendimento de quem somos. Nós precisamos entender quem somos e do quanto precisamos ter intimidade com Ele. Porque se Ele é Pai, nós somos o quê? Filhos. E se somos filhos, precisamos ter comunhão com Ele. A oração é um meio de se conectar, de comungar, de se relacionar com Deus. Então, Ele é Pai e somos filhos. Porém, como nós falamos, mediante as Escrituras, o entendimento correto. Então, uma das questões que temos que levantar é: todos são filhos? Todas as pessoas são filhos de Deus? A Bíblia vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que todos são. Aliás, a própria palavra de Deus vai dizer que não. A palavra de Deus vai dizer que não. A Bíblia vai dizer que todos nós somos criaturas de Deus, mas não filhos. E nós vamos ver na palavra como que isso acontece.
Vamos para João, capítulo 1. Está escrito assim, no versículo de número 12. Ele diz assim: mas a todos quantos o receberam, é o apóstolo João, usado pelo Espírito Santo para dizer, mas a todos quantos o receberam. Então não está falando de todos, está falando de todos que o receberam, deu-lhes o poder de serem, de se tornarem filhos de Deus, serem feitos, de se tornarem filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Então nós vemos aqui que a pessoa, para ela ser filha, ela precisa receber Jesus. Porque a palavra está falando de Cristo. Então, todos quantos receberam Jesus como seu único Senhor, Salvador, único, suficiente, exclusivo, Senhor e Salvador, esses receberam um poder. O poder da transformação que o Evangelho e a presença de Jesus causam numa pessoa, numa vida. Então essas pessoas, através desse poder, são transformadas em filhas de Deus. Este poder tem um nome. Este poder é o poder da palavra de Deus e do Espírito Santo. Vocês lembram quando Jesus, conversando com Nicodemos, ele disse: quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino dos céus. E antes ele disse: quem não nascer de novo não pode ver o reino dos céus. Então, Jesus estava falando lá, isso em João 3, sobre novo nascimento. É isso aqui. Aquele que é nascido de Deus, o Filho de Deus. O Filho de Deus, ele é transformado. Ele recebe em si, há um poder que se manifesta, tanto da palavra quanto do Espírito Santo. É quando ele disse, aquele que não nascer da água, que é a palavra, e do Espírito, que é o Espírito Santo. Então, essa é a transformação que acontece na vida de uma pessoa, para ela se tornar filho de Deus. Como João, ele especifica aqui, ele é mais claro ainda quando ele diz no 13, os quais não nasceram do sangue, não é o nascimento natural, nem da vontade da carne, né? Ali do ato que acontece entre papai e mamãe, né? E nem da vontade do varão, ou seja, porque o pai e a mãe quiseram, mas de Deus. Ou seja, é um novo nascimento, é um nascimento espiritual. É uma gestação, a pessoa, a nova criatura é gerada pelo poder do Espírito Santo e da palavra de Deus. É o nascido da água do Espírito. É o nascido de Deus. Veja como é complexo. Porque quantas pessoas que rezam o Pai Nosso
e ainda não receberam de fato Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador. Mas estão dizendo Pai Nosso. Palavras vazias, irmãos. Não tem entendimento. Vocês estão entendendo? Vamos para Romanos, no capítulo 8. Porque quando nós recebemos Cristo, recebemos nele o Espírito de adoção de filhos. Olha só que interessante. Romanos 8 está escrito assim, no versículo 14. Porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aqueles que são transformados pelo Espírito de Deus, aqueles que obedecem o Espírito Santo de Deus, não mais a sua própria carne, não mais a sua própria vontade, esses são filhos de Deus. Então, não é a pessoa estar numa igreja, numa religião. Esse não é o filho. O filho não é. O filho não. Entenda, todo filho vai estar numa igreja, certo? Mas nem todo mundo que está numa igreja é filho. É isso que você tem que entender. Nós precisamos entender. Então, a palavra está afirmando que os que são guiados, aqueles que têm a nova natureza, aqueles que são hoje direcionados pela palavra de Deus e o Espírito Santo, porque a palavra é o instrumento do Espírito Santo. Versículo 15. Porque não recebestes o espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, medo. E esse medo, muitas vezes, o medo até mesmo de Deus. Mas recebestes o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Nós recebemos, então, você vê que esse espírito, está falando do nosso espírito. No 14 fala do Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito. No 15, ele está falando do espírito de escravidão, aquele espírito da velha criatura, sem entendimento, temeroso, receoso, escravo do pecado. Então, quando existe essa transformação, então existe essa troca de espírito. Lembra que o Senhor disse, a promessa? Porém, em vós um novo coração. Então, um novo espírito também. E esse novo espírito é o espírito de adoção. É o entendimento que nós temos que fomos adotados como filhos por causa do Filho de Deus, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele honra e glória, louvado seja o Senhor. E Paulo ainda diz, pelo qual clamamos, Abba, Pai. Por que Paulo fala isso? Esse Abba, Pai, é como se chamar Deus de Pai, só que numa intimidade. Por exemplo, papai, ou meu paizinho, meu pai. Veja como é isso que Jesus ele quer dizer lá na oração. Essa tem que ser a intimidade. Não é aquela coisa distante, mas é algo próximo, porque Cristo nos ligou com Deus. Cristo, ele mediou a paz entre nós e Deus. Cristo nos fez filhos, nos dando um acesso ao Pai, ao nosso Pai. Por isso que a palavra também vai dizer que nós podemos chegar com confiança ao trono da graça. A confiança de sermos filhos. Viu a confiança que o filho tem de chegar ao seu pai? Porque tem intimidade. Porque sabe que o seu pai lhe ama. Porque sabe que tudo aquilo que o pai
vai falar, vai fazer, é para o seu bem. Pelo menos aqueles que têm juízo entendem isso. Mas é o correto. Amém? No 16 ele diz, o mesmo Espírito, aí fala do Espírito Santo, do 14, testifica com o nosso espírito, o espírito de adoção, que é o nosso ser, que somos filhos de Deus. É uma certeza. Há uma testificação do próprio Espírito Santo dentro de nós. Que essa transformação foi feita. Agora você não é só uma criatura, você é filho de Deus. Você tem acesso ao Pai, você tem um Pai para você falar com Ele, para você desabafar, para você pedir, para você amar, para você louvar, para você adorar. Glória a Jesus, né, irmãos? Tudo isso por causa dele. Então esse é o entendimento, não é uma frase tão somente, né? Ou um pedaço de uma frase. É entendimento. Porque tudo que Jesus fala tem um propósito. Amém? Então essa nova vida traz um novo entendimento, é um novo espírito. Uma nova mente, a mente de Cristo, né? De que nosso relacionamento com Deus agora é entre pai e filho, entre filho e pai. Vocês estão entendendo? Vamos para Gálatas capítulo 4. Gálatas 4. No versículo de número 7, está escrito assim. Assim, aliás, a partir do versículo 4. Mas vindo a plenitude dos tempos, e veio com Cristo, nele habita toda a plenitude de Deus, Deus enviou seu Filho, Jesus, nascido de mulher, nascido sob a lei, porque toda obra por nós deveria ser feita como homem, para remir, para salvar, para resgatar, para reconciliar os que estavam debaixo da lei, a fim de recebermos, mais uma vez, Paulo fala, a adoção dos filhos, de filhos, no versículo 5. Fomos adotados, somos filhos. Jesus, ele é chamado, primeiramente, de unigênito. João 3. Porque ele veio. Deus enviou o seu Filho, o unigênito, certo? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho, o unigênito. Depois que ele fez o sacrifício, ele é chamado de o primogênito. O primeiro de muitos. Amém? Por causa dessa adoção de filhos. Deus em Cristo nos adotou como filhos. E ele causa isso na nossa vida, que não é por uma força humana, é um poder sobrenatural. Então ele causa isso na nossa vida através do seu Espírito, da sua palavra. Como já aprendemos. Aí no versículo 6. E porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito de seu Filho, ou seja, o Espírito Santo, que clama, coloca aqui dentro de nós, Abba, Pai, meu paizinho, papai. Amém. Intimidade. Porque o Espírito Santo nos leva a termos essa intimidade com Deus. A Bíblia vai dizer que o Espírito Santo é aquele que nos ensina a orar. Ele nos ensina a nos relacionarmos com Deus, com o Pai. É Ele que nos revela o Pai e o Filho. Amém? No versículo 7, ele vai dizer, assim que já não és mais servo, olha aí, a excelência, mais filho. E se és filho, és também herdeiro de Deus por Cristo. Aqui, eu vou ter que entrar numa partezinha que muitos usam este versículo aqui, o 7,
para encher a cabeça das pessoas de lorota, né? Dizendo que essa herança, dizendo, né, como se essa herança fosse os bens materiais. E não é. Não é. Você precisa conhecer Deus como Ele é, como as Escrituras revelam. Não confunda os acrescentos aqui com a prioridade de Deus. A herança que você tem não são as coisas aqui. A herança que você tem, ela não desmancha, murcha, enferruja ou é comida pela traça. Não é isso que Jesus ensinou, não é isso que a palavra ensina. A herança que nós temos, eu vou te mostrar, está em Efésios capítulo 1. É um livrinho depois aí, vizinho aí. Olha o que está escrito, qual a herança que nós temos. Efésios 1, verso 3. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo. Não foi com casa, com mansão. Aliás, nós temos uma mansão sim. Em João 14 fala, né? Uma mansão que foi preparada para a gente. Não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim, disse Jesus. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Então ele está falando de algo eterno. Ele está falando de algo maior, melhor, perfeito. Então veja que ele nos abençoou com todas as bênçãos espirituais. Em lugares celestiais, não é aqui. Quem prega o mundo é Satanás e seus mensageiros. De terno, gravata, com eloquência, na rádio, na televisão, na internet. Tem uma porção dos mensageiros de Satanás por aí. E eu falo aqui sem medo, irmãos. Eu acho que vocês já estão me conhecendo. Quem não me conhecia, estão me conhecendo. Irmãos, a gente não pode tampar o sol, como dizia a vovó, né? Tampar o sol com a peneira. O que é. E por isso que cada vez nós vemos mais escândalos. Né? Cada vez mais os filhos se corrompendo. E isso, né, quando realmente são filhos. E se perdem lá como o exemplo daquele filho pródigo. Tá? Que há muitos que verdadeiramente são lobos vestidos de ovelhas, disfarçados para enganar, para surrupiar, para ludibriar, para manipular, para corromper. Então, o Evangelho nos mostra, eu li com você, essa herança. Você pode procurar na Bíblia e você não vai encontrar que essa herança, para a gente hoje, é alguma coisa relacionada a bens materiais. Simplesmente não tem isso. Isso é coisa da cabeça, de quem não tem nada melhor do que fazer. Muitos que, na verdade, como Paulo disse, usam o evangelho para proveito próprio, como usam as pessoas como causa de ganho. E como eu sempre falo aqui na igreja, você não é uma mercadoria. Você não tem preço, você tem valor. Coloca isso no teu coração. E o valor que você tem são os valores e os princípios do teu Pai. Você é um filho de Deus. E você tem uma herança que, como Pedro disse, não pode se corromper. Tudo aqui, você pode pegar a pessoa mais milionária por causa de uma herança. Ficou milionária por causa de uma herança. Aquela herança que a pessoa recebeu ali, aqueles bens materiais, todos vão passar. Ou passam para a pessoa, ou é a pessoa que passa. Ou é a pessoa que passa para a herança. Então, irmãos, de certo que nu viemos e é assim que nós retornaremos ao pó. Amém? Então, veja o entendimento. O filho tem uma herança. E a herança
está no céu. Você pode passar o que for aqui. E a gente ora, e a gente vai aprender na oração do Pai Nosso, como nós falamos aqui, tem os pedidos para necessidade humana, não tem problema nenhum, sempre dentro da luz da palavra, mas pregar o que está sendo pregado, enganar, aumentar, tirar, colocar, ai desses irmãos que fazem isso. Então, o que a gente está falando aqui é o que está escrito. Amém? Essa é a herança que tem um filho. A herança são bens espirituais em lugares celestiais. O Pai preparou o melhor para você, filho. Creia nisso. Tá bom? Reconhecer também o nosso papel de filho, irmãos. Jesus também vem nos ensinar isso. O Pai é bom. Sim ou não? É bom. Mas e nós? Temos sido bons filhos? O pai manda no filho? Sim ou não? Não é isso certo? Sim. O pai é superior ao filho? Sim ou não? Sim. Nós vamos aprender no outro vídeo. Deus está, o Pai está onde? Nos céus. E a gente? Na terra. Reconhecer o papel do pai. O pai ouve seu filho. Tudo isso é entendimento. O pai ouve seu filho, sim ou não? Ele ouve. Ele se compadece do filho. Ele cuida do filho. Ele dá literalmente coisas ao filho, presente. Sim ou não? É essa relação. Esse entendimento. Meu papel de filho, o papel do meu Deus de pai. Porque ele é o meu pai. Veja o que Jesus ensinou. E aqui nós vamos terminar a mensagem, tá? Mateus capítulo 7. Lá pertinho de onde nós começamos. Mateus capítulo 7, vamos ler do 7 ao 11. Jesus então ensina pra gente assim. Falando de oração, ó. Pedi e dar-se-vos-á. Buscai, encontrareis. Tudo isso você faz na oração. Batei na porta do Pai e abrir-se-vos-á a porta, porque você é filho. Amém, irmãos? Aleluia. Porque aquele que pede, recebe. E o que busca, encontra. E o que bate, se abre. E qual de entre vós, ele vai dar um exemplo para nos dar entendimento. Ó, e qual de entre vós é o homem que, pedindo-lhe pão, o seu filho, esse pai vai dar para ele uma pedra? 10. E pedindo-lhe peixe, o pai vai dar para ele uma serpente? Versículo 11. Se vós, pois, sendo maus, ele está fazendo uma comparação. Se nós, sendo maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus. Jesus repete, tá? Não é para você ficar repetindo isso, é para você ter entendimento disso. Dará bens, e aqui ele fala sim de coisas terrenas, que são os acrescentos de Mateus 6, 33. Buscar em primeiro lugar o reino dos céus e a vossa justiça, e as demais coisas, os bens materiais aqui físicos, as suas necessidades, e serão acrescentados. Como bem ele coloca também na oração do Pai Nosso, nós vamos estudar mais para frente. Então, o Pai que está nos céus dará bens aos que lhes pedirem. Amém, irmãos? Então, esse é o entendimento. Eu sou filho de Deus. Ele é meu pai. Mas ele tem um papel de pai. E é tão bom, né, a gente entender isso, a gente pedir. Ele é pai, ele é pai. Como as pessoas dizem, Deus é pai, Deus é pai. Mas e nós estamos fazendo bem o nosso papel de filho? Somos filhos. Temos tido esse entendimento, temos tido essa confiança, essa ousadia para chegarmos diante do Pai, com o nosso coração aberto.
num grau de intimidade, de relacionamento íntimo, de sermos sinceros, obedientes, aleluia. Oh, irmãos, que as boas dádivas do Senhor sejam derramadas sobre a sua vida. Amém? Bom, é isso. Veja, só o Pai Nosso. No próximo vídeo, vamos ver que esse Pai está nos céus. Pai Nosso que estás nos céus. Então a gente vai para essa outra parte e vamos dar continuidade. Tá bom, meus queridos? Seja um verdadeiro filho de Deus. Tem um hino, né? Se não me engano, do Cris Duran, que diz assim: eu quero ser um filho de verdade, Senhor. Lembra? Esse filho de verdade. A gente quer ser? Que possamos ser. Para a glória do Pai. Amém? Deus te abençoe, você e sua família. Aquele forte abraço. E até o próximo vídeo. Nosso bom Deus assim nos permitindo. Fiquem todos com Deus.